Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a lei da atração para poder atrair aquilo que você quer, né? No caso, prosperidade, riqueza. E será que isso funciona mesmo? Eu vou falar sobre o segredo e um pouquinho mais agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Tô de barba feita, finalmente parei de ter cara de mendigo. Parei aqui no meio do carnaval, né? Eu tava fazendo algumas coisas dos projetos da Engaje e tudo mais, para poder te dar uma dica muito preciosa. Todo esse desafio de postar vídeos no YouTube todos os dias, todo o time tá empenhado, às vezes até eu mesmo esqueço, eles vão lá e me lembram, ó, tem que gravar, tem que postar, porque é um desafio e eu quero cumprir ele sem falhas. Só vai falhar mesmo se ocorrer um grande imprevisto, mas eu vou tentar gravar todo santo dia e até agora eu não falhei. E o assunto de hoje é bem interessante porque ele realmente mudou a forma como que eu vejo as coisas, a forma como que eu via as coisas, né? A forma como que eu lidava com inseguranças e coisas do tipo. E uma coisa que me ajudou desde pequeno, assim. É engraçado porque desde pequeno eu conheço o Segredo. O Segredo, a primeira vez que eu li, eu sou de uma época onde a gente baixava jogo, música, filme em site alternativo, digamos assim, né? A gente não tinha condições de ficar alugando, então muitas vezes a gente pegava nesses sites. Talvez não seja da sua época isso. E tinha alguns sites que eles tinham de tudo. Então o pessoal traduzia livro, traduzia e-book, traduzia de tudo mesmo que você possa imaginar. Eu nem lembro direito o nome desse site, mas tinha tudo lá. Tinha CD, saía novela, saía trilha sonora lá. Eu entrava lá e conseguia baixar tudo. Era tipo uma comunidade, era muito legal. E eu lembro de uma vez sair alguma coisa assim, tipo, o segredo para conquistar qualquer coisa. Aí eu achei aquilo bem engraçado, porque eu já tinha, mesmo pequeno, eu tinha uns 13 anos, eu já tinha muita ambição. Eu já tinha muito desejo, eu já queria ter uma vida melhor. Eu já tava para começar a trabalhar, que eu comecei a trabalhar com 13 anos, e foi quando eu conheci o Segredo. Então eu conheci esse conceito do segredo e desde então eu acredito muito nisso, né? Eu acredito com muita força nisso. Tem vários textos bíblicos, inclusive, que sustentam o segredo, tá? O segredo não é uma coisa que só a autora do livro O Segredo descobriu e só ela que fala. É uma coisa milenar que até mesmo tá na Bíblia. Sobre fé, sobre conquista, sobre acreditar, sobre frequência, sobre companhia. E isso sempre me ajudou. Então, antes de mais nada, para quem não sabe o que é o tal do segredo, né, que as pessoas falam tanto, o que é a lei da atração. Muita gente leva isso muito pro lado místico, e de místico não tem nada. Isso aqui pra mim é pura verdade, porque quando a gente pensa em misticismo, geralmente a gente pensa numa coisa que é de mito, né, de coisa que não... Será que misticismo e mito tem alguma relação? Bom, enfim, eu preciso pesquisar sobre isso pra fazer conteúdo lá pro Instagram. Mas a questão é que eu não vejo como algo intangível, eu vejo como algo muito tangível, porque o segredo tá na minha vida há muito tempo já. E já se tornou bem comum, então eu vou falar um pouquinho o que é, e depois eu vou falar um pouquinho como eu aplico no meu dia a dia. Antes de saber o segredo, você precisa entender de uma coisa. Você não vai ter sucesso em nada que você fizer se você não acreditar. Parece besteira, parece coisa balela, parece aquelas coisas de motivacional. Inclusive, muita gente é contra livro motivacional. Eu sou super a favor, porque se você não tá motivado, você não age. Então, tem gente que fala assim, eu vou desmotivado mesmo. Eu quero ver quem tá 100% desmotivado, se a pessoa realmente consegue agir. Muitas vezes não. Tudo bem você não estar com vontade de fazer aquilo, mas motivado, ou pelo menos acreditar em algo que você vai ter depois, é muito importante. Então, às vezes, se você tá desanimado, se você não tá se empenhando tanto, provavelmente é porque você não acredita que você é capaz de conquistar aquilo que você quer. E é aí que mora a grande coisa que derruba você ou te enaltece. E por isso que o segredo, ele é tão importante também, tá? Eu vou falar um pouco de energia, mas antes de mais nada, o que você precisa entender é que você precisa primeiro acreditar. O Tony Robbins, ele fala muito sobre o ciclo da riqueza e o ciclo da pobreza. O que é um, o que é o outro? O ciclo por que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre? Já parou pra pensar nisso? Tem até aquela música, né? E o de cima sobe e o de baixo. Essa aqui eu tirei do fundo do baú, hein? Quando você acredita em alguma coisa, ou você tem certeza que aquilo vai dar certo, você vai fazer, e mesmo que dê errado, você vai falar, não, deu errado isso aqui, mas eu vou fazer que vai dar certo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E você faz motivado, então você confia em você mesmo, você faz aquilo motivado, e por causa disso, o seu empenho é maior. Por ter mais empenho, você tem mais resultado. Por ter mais resultado, você passa a acreditar mais ainda, e isso vira um ciclo vicioso. É como andar de bicicleta, por exemplo.
exemplo, se você já sabe andar de bicicleta, você não duvida que você vai andar de bicicleta. Você simplesmente pega a sua bicicleta e anda. Você não vai ter medo de cair se você já sabe andar de bicicleta, né? De não conseguir andar de bicicleta. Você não tem isso, porque você já acredita. Mas quando você não sabe andar de bicicleta, quando você pega ali para equilibrar, você tem medo, porque você não sabe se vai dar certo. É a mesma coisa. Quando você tá no ciclo da pobreza, você não acredita em nada, isso te deixa desmotivado, você acaba não fazendo, isso por não fazer você não colhe resultado, por não colher resultado você acredita menos ainda, e aí que vem aquelas pessoas que falam assim, PLR não funciona, marketing digital não funciona, empreender não funciona, porque aquela pessoa não acredita. Então, acreditar é o grande primeiro e o mais importante passo que você tem que tomar para conquistar qualquer coisa. Você se manter motivado em eventos, networking, assistindo palestras, assistindo estudos de caso é tão importante, porque assim você vai conseguir acreditar, vai se motivar e vai concluir o que você tem que fazer e vai colher os resultados disso. Tá, Gu, mas onde entra o segredo nisso? Por que a gente fala tanto de visualização? Por que a gente fala tanto de energia e principalmente de motivação quando a gente fala de o segredo? Porque basicamente o segredo, eu escrevo ele como um conjunto de hábitos que movem o seu ecossistema para frente. Como assim, Gu? O segredo, se você, por exemplo, pensar assim, isso aqui vai dar certo, e só falar uma vez e acabou, ele tende a não funcionar tão bem, tá? Como que eu aplico o segredo na prática? Todo santo dia eu criei um hábito. No meu banho, por exemplo, eu sento lá no banho, no chuveiro, eu fecho o olho e coloco tudo o que eu quero. Mas eu pergunto pro universo por que eu quero aquilo. Então, ao invés de falar assim, eu quero muito uma casa, eu quero muito ganhar dinheiro, eu quero muito... Não. Se eu falo eu quero, eu vou estar sempre falando pro meu cérebro que eu quero aquilo, eu tô criando um sistema de escassez na minha mente, e por isso eu sempre vou estar naquele sentimento de eu quero. O segredo, ele tem muito aquela coisa de ser antes de ser. Então eu vou me tornar antes de ser. Então, por exemplo, o que eu falo? Eu falo, eu sou muito rico, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu já conquistei isso, eu já sou assim, eu já... Porque assim eu vou treinar o meu cérebro a se acostumar com aquela frequência, com aquilo que eu quero conquistar, com aquilo... E acreditar naquilo que eu posso conquistar. Aquilo se torna simples. Quando você treina seu cérebro a entender que 1 milhão é simples de fazer, ele fica simples mesmo. E é muito louco isso, porque conforme você vai atingindo outras frequências de resultado mesmo, quando você atinge os seus primeiros 10 mil mês, depois você atinge os seus 100 mil mês, depois você passa essas barreiras, tudo aquilo se torna simples. E você fica se perguntando, nossa, por que eu não conquistei isso antes? Puramente porque você não acreditava que era possível. Se você acredita, mas Gu, eu acredito que é possível, mas eu não conquisto. Você, no fundo, não acredita. Porque se você acredita, você vai buscar todos os meios e não vai descansar enquanto você conseguir isso, tá? Então, o primeiro hábito que eu tenho sobre o segredo é esse. Então, eu vou e pego e fico meditando todo dia naquilo. E eu acho isso muito louco. Por quê? Quando eu esqueço de fazer algumas coisas, eu vejo que algumas coisas começam a cair, a frequência. E vou dar um exemplo de vídeo, por exemplo. Quando eu fico assim, eu coloco nas minhas meditações, eu já viralizo muito, eu já atinjo milhões de pessoas, os meus vídeos começam a subir de novo, e eu começo a viralizar de novo, Porque é um efeito em cadeia, então eu faço isso na mente, e a minha mente começa a transportar isso pra realidade, as coisas começam a acontecer, eu fico mais motivado, eu faço mais, e por consequência vira uma bola de neve, e por consequência eu consigo aquilo que eu quero conquistar. Isso para qualquer coisa. Outra coisa que eu faço também é visualizar. Então, a capa do meu celular é algo que eu quero conquistar. Eu tenho um quadro da visualização com tudo que eu quero conquistar aqui, viagens que eu quero fazer ainda esse ano, viagens que eu quero fazer no que vem. Eu pego plataformas de Hotmart, essas coisas, eu colo em cima o número que eu quero de faturamento. Eu pego um print do banco, coloco quanto que eu quero ali. E é incrível como que com o tempo as coisas acontecem exatamente como eu planejei, né? Como eu visualizei. E o contrário é verdade, tá? Se você é uma pessoa muito negativa, se você consome coisas negativas, se você está no meio de pessoas negativas, a sua vida tende a cada vez mais cair. E quando você não acredita e alguma coisa boa acontece, você acaba até se sabotando. Então, por exemplo, eu mesmo, quando eu não acreditava que eu era merecedor, quando eu não acreditava que era possível conquistar algumas coisas,
quando essas coisas aconteceram na minha vida e eu não acreditando, eu sabotei tudo. Eu derrubei aquilo que eu tinha conquistado porque eu simplesmente não acreditava que aquilo era pra mim. Então, olha como é importante. É tão importante pra você conquistar quanto é importante pra você também manter as coisas que você tá ganhando de bom, né? E esse é o segundo hábito, visualização. Eu tenho um aplicativo muito legal também que se chama Vision Board, que todo dia ele me notifica pra ver o meu quadro ali de visualizações. Então eu vejo tudo que eu tenho, que eu quero conquistar, e isso me motiva, isso me coloca pra cima, isso me coloca numa outra frequência, isso me coloca no nível acima, assim, do dia anterior. Então é uma coisa que realmente funciona, tá, galera? Não leve isso aqui como brincadeira. Não leve isso aqui como uma coisa que, eu vou fazer só pra ver. Faça de coração e de verdade, porque isso pode sim transformar a sua vida. Gu, mas você falou no começo do vídeo sobre a Bíblia. Sim, Cristo já falava sobre isso. Ele falava assim, ó, se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para aquela montanha e vai falar que ela vá dali até ali e ela irá. Então, o poder da nossa mente, o poder das coisas que a gente tem é tão grande internamente que, pro bem ou pro mal, a gente consegue conquistar aquilo que a gente quer. Então, treine isso, modele a vida que você quer, construa a vida que você quer primeiro aqui e ela, aos poucos, vai se transformar em realidade ao seu redor. Acredite de verdade, é um livro que mudou a minha vida, tirou a minha esposa da depressão, tirou a gente de vários sufocos, só porque a gente passou a acreditar e passou a aplicar isso na nossa vida. Tem uma rotina disso, como eu falei, crie um quadro de visualização, crie um quadro ali do celular, no celular mesmo, coloca no papel de parede, repita as frases que você quer, sempre perguntando. Então, assim, você pode fazer assim: por que eu já tenho tal coisa? Por que eu já atraio dinheiro em diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza? Porque eu sou um imã de dinheiro? Porque eu só atraio cliente bom? Inclusive, tome cuidado com o que você vai pedir, tá? Porque pode trazer coisa boa e pode trazer coisa mais ou menos. E é isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Foi um vídeo mais rápido, eu fiz aqui no meio do carnaval. Parei para poder compartilhar esse insight de mindset com vocês. Tamo junto e a gente se vê amanhã. Valeu, falou, tchau.